chamando as coisas que não são, como se já fossem. Palavras de fé liberam promessas. No livro de Marcos, capítulo 11, versículos 23 e 24 diz: Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. A palavra de Deus tem sido falada no mundo como nunca antes tinha sido. Temos aprendido muitas coisas, porém, no processo de aprendizado há sempre alguns mal-entendidos que trazem confusão sobre a mensagem da fé e da confissão. Algumas pessoas dizem que você está errado se disser qualquer coisa diferente do que é ideal para os dias de hoje. Mas nós vemos princípios muito diferentes na Bíblia a respeito das leis espirituais. A palavra de Deus é uma lei espiritual. E se vocês notarem nas Escrituras, verão que Deus sempre falou antes de fazer. Como, por exemplo, 750 anos antes de Jesus nascer, Deus disse ao seu profeta que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho. Preste atenção. Deus disse: para que as coisas se manifestem, Deus tem que ter a coisa dita na terra, e é disso que a profecia trata. Algumas coisas nunca vão acontecer, até que alguém tenha fé para profetizar pelo Espírito de Deus. Estamos falando aqui de inspiração vinda de Deus para proclamar promessas e colocar as coisas em movimento nessa terra. A palavra produz a fé para as coisas que Deus já nos deu, e é assim que espiritualmente funciona. Em algumas igrejas contam histórias bíblicas, mas eles sempre deixam uma ideia de que Deus tinha feito tudo e não havia nada para as pessoas fazerem. Eles contam como Davi matou Golias, mas deixaram a ideia de que Deus tinha feito aquilo. Mas não, Deus não tinha feito aquilo. 5 vezes antes de Davi matar um gigante, ele disse o que ele iria fazer. Ele disse que ia cortar a cabeça do gigante. Ele disse quem era aquele filisteu incircunciso que ousava zombar do exército do Deus vivo. Ele disse. Aqui está o princípio de tudo: dizer. Quando você estuda as Escrituras, você descobre que o falar vai apontar aonde o poder vai estar. Repito, você descobre ao estudar as Escrituras que o falar vai apontar aonde o poder vai estar. Para que as promessas se cumpram, você precisa falar, profetizar, acreditar, para depois receber. No primeiro capítulo de Gênesis, antes de criar qualquer coisa, Deus disse. No Evangelho de João, diz que no princípio a palavra estava com Deus. A palavra era Deus. A palavra foi feita carne e habitou entre nós. Por toda a Bíblia nós vemos esse padrão de chamar coisas que não são como se já fossem. Em Hebreus 11:1 diz que a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. E pela fé, o verso 3 diz que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Ou seja, tudo começou com palavras. Em Gênesis, na maioria das vezes, quando Deus disse algo, logo em seguida, Deus viu. Exemplo, Gênesis capítulo 1, versículos 3 e 4 diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa,
e separou a luz das trevas. E assim segue o capítulo. Deus dizendo e depois vendo que era bom. Deus nunca viu até que ele dissesse, porque é necessário falar dessa palavra para trazer a manifestação daquilo. Quando Deus começou a falar, a criação aconteceu e fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha que interessante. O que é uma imagem expressa? Uma imagem expressa, na verdade, são palavras faladas. Você expressa uma mensagem falando como ela é. Por exemplo, você pode ter uma imagem dentro de você, mas a forma que é dada a essa imagem foi criada através de palavras. A forma como você se expressa para outras pessoas e revela-se para elas é através de palavras. As palavras criam imagens. Exemplo, eu falo carro e você imagina um carro. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa é a razão pela qual esse universo é contínuo. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3 diz: o Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata, ou seja, a imagem do seu ser, sustentando todas as coisas, ou seja, o universo, com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus. Lindo isso! Agora eu vou te dar uma notícia. Esse poder ainda está disponível hoje, mas existe um porém. Ele tem que habitar em você. Jesus mesmo disse que se habitarmos nele e se as palavras dele habitarem em nós, poderemos pedir o que quisermos que ele dará. Jesus é a exata expressão da substância de Deus, do que Deus é. A Bíblia não faz tudo para você, a não ser te dar conhecimento. Mas se este conhecimento vai para dentro de você, vira poder. A ciência achava por anos que o átomo era a menor partícula que existia, mas eles dividiram o átomo e foi aí que acharam o poder. E agora eles descobriram que há partículas que podem ser mais reduzidas do que as partículas subatômicas, que elas são tão pequenas que apenas existem na forma de nuvem, mas eles não conseguiam achá-las, até que alguém começou a falar sobre elas, a buscar por elas. Então, elas apareceram. Você lembra o que Jesus disse em Lucas 11:9? E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. A ciência está começando a provar o que Jesus falou 2000 anos atrás, que você pode ter o que você diz, se você crer e não duvidar do seu coração, porque as palavras estão cheias de substâncias e estão dando forma às coisas que se esperam. Algumas vezes as pessoas substituem a esperança por fé. Mas sabe, se você tiver toda a fé na palavra, mas não tiver esperança, não terá nada de onde a fé tirará a substância. E algumas vezes essa é a razão que alguém diz: poxa, o que aconteceu com fulano? Ele teve fé, mas não funcionou. E pode ter sido esse o problema. Ele teve fé, mas não liberou nada disso. A Bíblia revela que a forma que você libera a fé é por palavras. Todo aquele que disser, crer, não duvidar em seu coração, crer no que diz, acontecerá. Ou seja, você não tinha, mas vai ter tudo o que disser. Quanto mais você fala, mais você crê. Quanto mais você crê, mais você diz.
É um ciclo de manifestação que se forma. Vai acontecer algo com você quando você ouvir a sua própria voz dizendo o que Deus disse. Isso entra em você, se torna parte de você e renova sua mente pela palavra de Deus. Isso muda tudo e a sua vida nunca mais será a mesma. Não há nenhum princípio específico na Bíblia para cura e saúde do que o princípio de chamar coisas que não são como se já fossem. Estamos falando de promessas que Deus nos deu na sua palavra. A maioria dos cristãos gasta a maioria do tempo orando e tentando falar com Deus para que Ele faça coisas que Ele já fez, para dar aquilo que Ele já deu, quando na verdade se trata de usar a fé que vem da palavra de Deus e falar, proclamar, chamar essas coisas à manifestação. Ou seja, quando elas não estiverem lá, você pode chamá-las. Vemos muitos milagres que acontecem no dia de hoje. Muitos que não são cristãos não entendem a cura de alguma doença pela fé. É muito simples. Você está chamando por aquilo que ainda não tem. Não faz sentido ficar remoendo a doença, pois fazendo isso, você estará estabelecendo essa verdade em sua vida. Ou seja, este é um fato presente, mas não é a verdade. A verdade é que por suas pisaduras nós já fomos sarados há mais de 2000 anos atrás. E Deus não vai fazer mais nada sobre isso. Você tem que liberar isso para a sua vida, através das suas palavras, para que o poder de Deus se manifeste. Existe um salmo dizendo que Deus enviou a sua palavra e os curou. Aí está a palavra de novo. Deus enviou a sua palavra. Bem, Ele enviou Jesus e os curou. Em Romanos 10, versículo 9 diz: portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tem que estar no seu coração, tem que estar dentro de você, tem que ser parte de você. Não é suficiente só saber sobre isso. Não é suficiente só saber o que Deus diz, mas é importante andar nesse princípio. Certas pessoas que estão com doenças crônicas, na maioria das vezes preferem falar da doença ou de alguém que já morreu dessa doença. Isso é um princípio básico. Você nunca resolve o problema falando do problema. Você resolve o problema indo para a palavra de Deus para achar a resposta. E a resposta é que Deus enviou sua palavra e os curou. E a palavra continua curando e libertando. Mas você precisa dar voz a ela. Você tem que tê-la em sua boca. Um médico, professor universitário já dizia: se você acredita que vai ficar bem, é muito mais provável que você vai fazer a coisa que vai resultar no seu bem-estar, tanto consciente quanto inconscientemente. Pensando agora ao contrário, se você acredita que vai ficar doente, você vai fazer coisas, pensar e dizer coisas que vão fazer com que você fique doente. Em outras palavras, você terá o que diz, terá o que acredita, fala e declara. É o poder de acreditar. Até a ciência já provou que funciona. Deus deu para as pessoas a sabedoria para explorar o mundo e descobrir coisas. Então, graças a Ele, existem pessoas capacitadas, como médicos, cientistas e psicólogos. Então, não deixe de ir, mas assuma a cura para si em cima da palavra de Deus. Você deve ser consciente com o que crê. Não libere palavra a favor daquilo que parece. Fique com a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus. Creia em tudo o que está fazendo. Toda cura vem de Deus, mas há um processo de assimilar a palavra de Deus dentro do seu espírito, dentro do seu ser, para onde ela irá dar a você a fé
para falar palavras que mudarão realidades. A palavra de Deus provê a fé, que é requerida para a manifestação da substância das coisas que Deus nos deu. Se você pode encontrar a promessa da palavra de Deus, então essa palavra produz fé para isso. Aonde você vai encontrar fé para a cura? Nas passagens sobre cura. Isso vem pelo ouvir e vem mais rápido se você ouve sua voz falando e citando o que Deus diz. E esta é a essência disso. Chame as coisas que ainda não são como se fosse. Libere sua fé com as palavras que saem da sua boca e viva os sonhos perfeitos que Deus sonhou para a sua vida. A promessa já existe, mas depende exclusivamente de você fazer com que elas se cumpram. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Agradecemos neste momento por mais esta palavra que vem do seu trono de glória. Pai, muitos de nós ainda não compreendemos muitos mistérios que vêm de Ti. Aprendemos hoje sobre o poder de dizer, para que as promessas se manifestem. Muitas das suas promessas já foram liberadas, Pai. Porém, precisamos manifestá-las através do que dizemos com fé. Creio, Senhor, que depois desta mensagem, muitos dos seus filhos e filhas mudarão a sua postura com relação às suas vidas. Que eles assumam os seus papéis como verdadeiros filhos e filhas seus, para que o seu plano se cumpra na vida de cada uma delas. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.